Vamos para o que interessa, vamos usar o Keel Builder e fazer esse lançamento. Fala galera, beleza? Meu nome é Mari, eu sou uma das especialistas de instalações aqui da UI e eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o sistema do aquecedor de passagem, né? Aqui na UI, como a gente trabalha com projetos residenciais de alto padrão, 90% dos projetos que chegam para não dizer 100%, exigem um sistema de aquecimento de água, né? A gente não trabalha só com a rede de água fria, então a gente trabalha a rede de água fria e água quente. E o aquecedor de passagem é um dos equipamentos que a gente usa para fazer esse aquecimento da água. Trouxe um exemplo padrão aqui, um projeto que veio aqui para nós, e vou lançar aqui com vocês e mostrar como é que a gente faz esse projeto aqui dentro da empresa. O aquecedor de passagem, pessoal, é um equipamento, alguns de vocês devem conhecer, né? Mas ele é como se fosse uma caixa, assim, normalmente ele é branca. E antigamente ficava em lavanderia, ficava em regiões menos nobres assim da residência, mas que o usuário consiga acessar. Porque no aquecedor de passagem a gente faz o ajuste, né, do gás, o ajuste da temperatura ali, que a gente quer nos pontos de utilização, no chuveiro, na lavanderia, no lavatório, máquina de lavar, o que for, assim, os pontos de água quente. Então ele precisaria ter acesso do usuário. Só que é um equipamento feio, né? Um trambolhão, precisa de uma infraestrutura ali, precisa de uma saída com uma chaminé com um exaustor ali por causa da queima do gás. Então, os equipamentos mais modernos, eles trazem junto, eles aceitam, né? É possível instalar junto um painelzinho de controle. Então, a gente faz juntamente com a infraestrutura do projeto elétrico, né? Deixa as passagens ali para fiação para o acionamento desse painel de controle, e o painel de controle ele funciona como esse acesso do usuário no aquecedor de passagem. Dessa forma, a gente consegue colocar o aquecedor de passagem ali na área técnica, lá em cima da cobertura, junto com o reservatório de água. Então, o usuário ele não precisa estar perto desse equipamento, né? Ele pode ficar lá escondido numa área realmente que seria a parte técnica da residência, que a gente não costuma acessar. E por esse painel de controle, você controla ali a temperatura, escolhe a temperatura que você quer que saia nos pontos de utilização, sem precisar ir até o aquecedor. Então, é um artifício bem legal e permite que a gente consiga lançar o aquecedor de passagem aqui na cobertura, que vai ser o exemplo que eu vou fazer aqui com vocês. Então, falando um pouquinho do projeto, né, eu já tenho aqui pronto a infraestrutura da rede de água fria, né, então eu tenho o reservatório com alimentação, as saídas de extravasão e limpeza aqui da caixa, e o barrilete, né, que são essas tubulações que correm pela cobertura e distribuem para as colunas de distribuição, né, da rede de água fria. Então, é basicamente esse o funcionamento. A água sai do reservatório, passa pelo barrilete, né, que são essas tubulações aqui que distribuem a água até os pontos das colunas, né? Das colunas, elas chegam nos ambientes, os ambientes hidráulicos, que é cozinha, que é banheiro, lavanderia. E nesses ambientes a gente tem os ramais de distribuição com os pontos de utilização. Seria máquina de lavar, pias, lavatórios, ducha higiênica, chuveiro, etc. Então, a rede de água fria ela já está lançada aqui, né? A gente tem o barrilete aqui que dá para ver na imagem com as colunas. Então, a gente vai fazer um lançamento semelhante aqui para a rede de água quente. Ou a gente segue sempre a NBR, né? A NBR que a normativa que a gente segue para as instalações residenciais é a 5626, a última revisão é de 2020. E o cuidado que a gente tem que ter nas instalações é justamente a pressão, né, a pressão de utilização. Então, quando a gente abre uma torneira, a água tem que ter pressão suficiente para ela sair, a gente conseguir lavar a mão, conseguir utilizar essa água. Então, seguindo o cálculo da normativa, né, a NBR ela traz uma metodologia de cálculo que a gente consegue calcular a pressão em cada um dos pontos. A gente meio que segue o caminho da água, desde o reservatório até o ponto de utilização, para ver qual a pressão a gente vai ter ali nesse ponto. A NBR exige que em cada ponto a gente tenha no mínimo 1 MCA, né, que é 1 metro de coluna d'água, é a unidade que a gente usa para calcular a unidade de medida que a gente usa para a pressão. E nos pontos aqui no barrilete, os pontos intermediários, que não é onde a gente realmente utiliza, tem que ter no mínimo meio MCA. Aqui na UI, a gente trabalha no barrilete sempre com tubulações de 32 e colunas e os ramais dentro dos banheiros de 25. Se a gente for seguir à risca a NBR, calcular para a normativa mínima,
vocês vão ver que vai atender a uma tubulação no barrilete de 25 e dentro dos ambientes de 20, que é o diâmetro mínimo, né? E ela atenderia numa residência, numa casa, né, num sobrado, atenderia tranquilamente. Só que, como eu já disse que nossa clientela é basicamente essas residências grandes, né, de alto padrão, normalmente a gente coloca tubulações maiores, como a de 32, justamente para favorecer essa pressão e não chegar só com o mínimo, né? Então a gente chega a 2, 2,5, às vezes 3 nos pontos de utilização. Falando um pouco mais sobre o conforto do usuário, né, nesse tema da pressão, também um outro carro-chefe aqui dos projetos aqui da UI é o pressurizador. Cerca de 90% dos projetos que a gente faz, a gente indica o uso do pressurizador, né? Por que o pressurizador? As duchas mais modernas, mais sofisticadas hoje em dia no mercado, exigem uma pressão muito maior do que a gente consegue atingir por gravidade, né, nessas caixas. Então, existem duchas de 20, 30, 40 MCA, assim, para ela funcionar legal, para ter uma ducha gostosa. Então, como a gente sabe que nesse padrão de residência o acabamento vai ter equipamentos desse tipo, né, que exigem mais da pressão, normalmente a gente já coloca como padrão o pressurizador. E a grande questão, o pulo do gato aqui no pressurizador, é que a gente sempre instala em bypass. O que é o bypass, pessoal? É essa configuração aqui de tubulação que vocês estão vendo na tela, que é basicamente uma rota alternativa para a água ali. Como funciona e por que é justificado esse tipo de instalação, né? O caminho usual da água, né, como com o pressurizador funcionando normalmente, ele sai aqui do reservatório, corre aqui, a gente deixa esse registro aqui fechado, a água corre aqui pelo pressurizador, passa por esse registro que também está aberto, então esses dois registros ficam abertos para a passagem da água, e ela segue aqui para o barrilete, para a distribuição para os pontos, para as colunas, né? No caso de falha desse pressurizador ou de manutenção, de ter que tirar esse pressurizador para alguma coisa, se a gente não tivesse esse bypass, se fosse o fluxo direto aqui para a rede de distribuição, se a gente tirasse esse pressurizador, a casa ficaria sem abastecimento de água. Então, uma puta situação chata, né? A gente não ia conseguir, a gente ia ter que cortar a água da residência para fazer essa manutenção. O bypass proporciona essa rota alternativa. Então, no caso de manutenção, a gente tira esse bypass, fechando esse registro, esse outro registro aqui também, e a gente abre esse aqui do meio. Então, em vez da água passar aqui pelo pressurizador, a gente tem essa rota alternativa, esse registro aqui aberto, e a casa continua com fornecimento de água. É lógico que ela não vai ter a mesma pressão, o mesmo conforto de utilização nos pontos, mas ainda vai ter água, né? Então, por esse breve período que a gente tem uma eventual manutenção nesse pressurizador, a gente consegue manter esse fornecimento de água. Então, por isso que o bypass é muito legal. E outro ponto importante também na instalação do pressurizador é esse cara aqui, que é a válvula de retenção. A válvula de retenção, pessoal, é um dispositivo hidráulico que ele permite o fluxo de água apenas numa direção. Então, a água que sai do pressurizador aqui, ela só segue nessa direção, ela não pode voltar. Isso é muito importante para a saúde na nossa instalação, né? Para evitar que essa água volte aqui e possa danificar de alguma forma o pressurizador por conta disso. Então, sobre o bypass é isso. E agora eu vou começar com vocês o lançamento aqui do sistema de água quente, né? A água quente funciona da mesma forma, pessoal. O caminho da água, né? Então, explicando aqui um pouco a parte mais básica, né, de como funciona o sistema, a água sai pelo reservatório e o aquecedor de passagem é alimentado por uma derivação dessa tubulação aqui de água fria. Então, saindo aqui do pressurizador, ela vem aqui, passa por um aquecedor, o aquecedor de passagem, né? O aquecedor vai aquecer essa água, como o nome mesmo diz, e vai sair com uma tubulação de água quente e distribuir com um barrilete de água quente, né? Que é outro tipo de tubulação, exatamente da mesma forma que da água fria. Então, ele vai sair do aquecedor de passagem e vai seguir para os pontos de coluna aqui, da mesma forma que as colunas de água quente, nesse caso, né, da mesma forma que a água fria. E por que a gente coloca o pressurizador antes do aquecedor de passagem, pessoal? A gente faz isso para que a gente consiga uma pressão semelhante na rede de água fria e água quente. Então, com um único pressurizador aqui, se o aquecimento da água é feito depois aqui do pressurizador, né, a água sai pressurizada e já passa pelo aquecedor de passagem. Dessa forma, a água quente também tem uma pressão
mais elevada por conta do pressurizador, assim como a água fria que sai. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, no caso de registros monocomando, que a gente tem aquele registro único que você regula a água quente e a água fria, né? Se regula ali na abertura do registro se você quer como você quer temperar a água. Então, para o funcionamento de um registro desses de forma adequada, a gente precisa que tanto a água quente quanto a água fria cheguem mais ou menos na mesma pressão. Então, o pressurizador sendo instalado antes do aquecedor de passagem, ou qualquer sistema de aquecimento, ele proporciona esse bom funcionamento. É um dos exemplos que a gente usa para justificar esse tipo de instalação. Né? Então, vamos para o que interessa, vamos usar aqui o Builder e fazer esse lançamento. Então, aqui tem a parte 2D, né? Ali eu estava mostrando a visão 3D que o software traz para a gente. Então, aqui eu tenho a indicação das colunas, os pontos que eu quero alimentar, que já estão definidos na casa, e o barrilete da água fria, né, com as colunas de água fria, que já está definido aqui, como eu tinha dito anteriormente. Então, aqui, saindo do reservatório, aqui eu tenho o reservatório, a tubulação de 32 passando aqui pelo bypass, e daqui eu vou fazer uma derivação para o sistema de aquecimento. Para fazer isso, pessoal, eu acho mais fácil trabalhar com um detalhe isométrico, que ele permite uma outra visualização e eu consigo definir alturas mais facilmente. É só uma preferência minha de projeto, né? Então, aqui o ângulo de rotação a gente pode ajustar depois. E saindo daqui, eu já vou lançar, aqui em lançamento, água quente, eu já tenho a opção do aquecedor de passagem. O aquecedor de passagem, como ele é um equipamento que vai na parede, né, eu posso colocar ele aqui, sei lá, mais ou menos 1,10 de altura. Então, eu coloco aqui um aquecedor de passagem, ele aqui próximo à parede. Então, eu coloco ele juntinho da parede. Por preferência minha, pessoal, eu gosto... A modelagem aqui a gente faz como orientação, né? A gente não coloca medidas exatamente exatas. O ideal seria olhar o catálogo do fabricante e ver exatamente as distâncias de entrada e saída. Mas para estimar mais ou menos, eu normalmente coloco uns 10 centímetros aqui do centro para definir a entrada e a saída de água. Então, eu coloco essas linhas guias só para me orientar mesmo. Então, está aqui lançado a 1,10 de altura e eu vou abrir aqui o detalhe isométrico para facilitar eu fazer esse lançamento. Então, aqui, aberto o meu detalhe isométrico, eu vou fazer o lançamento da tubulação, né? Os aquecedores de passagem, normalmente, eles adotam a mesma convenção dos registros, né? Então, a gente tem a água entrando pelo lado direito, a água fria, e saindo pelo lado esquerdo, que é a água quente. Então, a gente vai fazer dessa mesma forma. Aqui com as linhas de referência, eu só vou passar a mesma linha de referência para a cota 10, para eu conseguir achar o ponto certinho aqui que eu preciso conectar no piso aqui, né? Então, eu pego aqui um ponto qualquer, ativo aqui essa ferramenta de captura para facilitar. Daqui, da tubulação do barrilete da água fria, eu faço essa derivação para chegar até o aquecedor de passagem. Então, eu chego aqui, vou até o ponto que eu tinha de referência e subo com essa tubulação aqui para o aquecedor. E aí, como é um equipamento de água quente, eu tenho que confirmar que eu estou subindo com a água fria. Então, aqui, a alimentação do aquecedor de passagem está feita. Também, pensando da mesma forma que aqui o aquecedor de passagem, a gente também tem que colocar registros antes, antes e depois, né, do aquecedor de passagem, para o caso da gente ter que fazer alguma manutenção, tirar esse equipamento, a gente conseguir interromper o fluxo de água nesse ponto. Então, pensando aqui uma altura de 60 centímetros, mais ou menos, eu consigo colocar um registro nessa tubulação. Vou colocar aqui um registro de esfera, aqui com o comando F11, que é um macetezinho, né, um atalho, eu consigo colocar ele aqui na direção correta. Então, o registro colocado, eu posso seguir para a rede de água quente para sair com a tubulação de água quente e distribuir para o barrilete. Então, da mesma forma, eu seleciono a tubulação aqui,
para fins de exemplo, eu escolhi o PPR, né, o tipo de tubulação. A tubulação é diferente, pessoal, porque as tubulações definidas para água quente, ela suporta trabalhar numa tubulação, trabalhar numa temperatura mais alta, né, que seria a água quente, que chega a 40 graus. O PVC convencional que a gente usa para água fria, ele não suporta essa temperatura, ele vai falhar, ele vai rachar. Então, a gente precisa de uma tubulação específica para água quente na rede de água quente. Então, a gente tem o CPVC, a gente tem o PPR e algumas outras tubulações. Nesse caso, para exemplo, eu vou escolher aqui o PPR. Então, seguindo aqui, saindo da cota 110, que é onde está o meu aquecedor, ele é de água quente. Eu vou descer aqui até a cota 5, para que no barrilete a gente não tenha problema de cruzar as tubulações, né? Vai passar uma por cima e uma por baixo. A água fria está na cota 10, a água quente está na cota 5. Então, eu desci com essa tubulação e vou sair aqui para o barrilete. Eu só vou indicar aqui para fora que aí eu utilizo outra visão para fazer essa distribuição. Da mesma forma que a água fria, eu também preciso colocar aqui um registro. Então, eu coloco aqui, pego a ferramenta do registro, mantenho na cota 60, né, que eu quero, e uso a mesma ferramenta, o F11, para colocar aqui um registro de esfera, para ele ficar alinhadinho aqui, bonitinho na instalação. Então, aqui eu tenho o lançamento do aquecedor de passagem. A gente não pode esquecer também de definir as peças, né? Então, aqui eu tenho algumas peças que não foram definidas, como um T, o joelho aqui, de 90 graus, e assim por diante. Ele vai identificar aqui também a tubulação do PPR, né, que também estava sem a conexão definida. Então, agora está tudo certinho aqui no nosso aquecedor de passagem. Saindo da visualização, eu consigo voltar da visualização do isométrico, né, eu consigo voltar para a visualização em planta. Então, aqui eu já tenho aqui o meu aquecedor de passagem lançado. Se eu quiser olhar em 3D, eu também consigo ter essa visualização, né? Eu atualizo aqui e vai aparecer meu aquecedor bonitinho aqui. Carregado a visualização, está o aquecedor. Aqui a gente percebe que ele está um pouco alto, né? A cota do 110 não ficou tão legal. Então, a gente pode também alterar manualmente aqui para, como registrar 70, se a gente colocar 80, eu acho que já está suficiente. Então, ele vai ficar mais abaixo aqui, é o nível da visão. Então, acho que ficaria legal para a altura aqui desse abrigo. Então, o aquecedor está lançado. Pressurizador, segue a derivação aqui, chega no aquecedor de passagem. Daqui, a tubulação de água quente, que é essa verdinha, a gente vai distribuir para os pontos de utilização, para as colunas, né? Da mesma forma aqui que a tubulação de água fria. Então, voltando aqui para a visualização em planta, eu consigo fazer esse ajuste. Então, vou puxar ela um pouquinho para cá e vou lançar também da mesma forma aqui no PPR as tubulações até as colunas. Então, eu tenho uma coluna aqui em cima, tenho duas aqui, uma desse lado. Então, eu posso colocar a coluna até aqui. Aqui tem uma particularidade também, porque eu tenho clarabóias aqui. Então, eu tenho só esse trecho aqui de parede onde não está aberto a laje do telhado, né? Então, eu preciso concentrar as tubulações aqui nesse trecho mais estreito. Então, feito isso, falta uma única coluna lá longe. Então, eu posso sair aqui com a tubulação para o outro lado, né? Então, eu venho de cá, chego aqui até a tubulação, consigo
ligar. Da mesma forma, tiro o pedacinho que está sobressalente ali, né? E altero o sentido. Então é isso, foi feito aqui. A gente também tem sempre que lembrar de ajustar aqui as conexões, né? A gente tem que passar ponto a ponto ajustando as conexões. Ajustado todas as conexões, a gente pode dar uma visão geral novamente, né? Para a gente ver como é que está esse 3D. Já com o barrilhete da água quente todo prontinho ali. Então vamos esperar carregar aqui rapidinho e a gente já vê. Então tá aqui. A gente tem o barrilhete, a distribuição das tubulações de água quente, né? Aqui que está indicado em verdinho. Então, tudo legalzinho aqui, distribuído a água fria e a água quente. Esse é um lançamento padrão que a gente tem. Só que ainda tem um outro pulo do gato, um outro equipamento muito legal aqui também que a gente costuma usar e que aparece bastante aqui pra gente, né? Que ele chama que é o sistema de recirculação. O que é o sistema de recirculação? Para quem já usou o sistema de aquecimento de água, né? Qualquer rede de água quente, já notou que existe um certo tempo de resposta, assim, até desde o momento que a gente abre o registro até realmente vir a água quente pelo chuveiro, pela torneira. O que acontece a gente abre o chuveiro, cai bastante água fria, a gente tem que esperar um tempinho ali até começar a vir realmente água quente e a gente regular para a temperatura que a gente quer. O sistema de recirculação diminui esse problema, né? Diminui esse tempo de resposta, como podemos dizer, colocar dessa forma ali. Então, o que é o sistema de recirculação, né? Como ele é instalado? O sistema de recirculação é uma bomba de recirculação junto com um pressostato, que ela é ligada num anel aqui. O barrilhete, em vez dele ser ramificado aqui do jeito que a gente fez, da forma mais econômica possível, né, as tubulações chegando pelo caminho mais curto possível até as colunas, a gente faz um anel. Então, a tubulação sai do aquecedor, passa por mais próximo possível, né, de todas as colunas, ela faz a volta aqui na cobertura, chega no aparelho de recirculação e volta para o aquecedor. Então, o aparelho alimenta de novo o aquecedor e daqui faz essa circulação de água quente, né? Por isso esse nome do aparelho de recirculação. Qual é a função, né? Para que ele serve? Ele serve justamente para deixar a água dentro dessa tubulação aqui na cobertura sempre quente. Então, esse tempo de demora, né, de quando a gente abre o registro até sair a água quente, né, essa água toda fria que sai antes é justamente a água que está na tubulação. Quando a gente para de usar a água quente, né, o aquecedor desliga e a tubulação fica no cano. Essa é a tubulação. A água fica no cano. E quando ela fica parada no cano, ela não está mais aquecida, ela vai perdendo essa temperatura e vai ficando fria. Então, toda essa água que está parada fria no cano, quando a gente aciona o registro da água quente, ela tem que sair para então chegar a água quente no ponto de utilização que a gente está querendo, que a gente está ligando, né? Então, o anel de recirculação diminui essa água fria na tubulação. Então, a gente tem toda uma alimentação ali em cima, próximo às colunas, que a água vai estar sempre quente. E a água fria vai ser apenas a das colunas, né? Então, num instantinho, quando você abre ali, sai um pouquinho só de água fria e já sai água quente. Então, diminui esse desperdício de água e diminui esse tempo que a gente tem que ficar esperando até sair a água quente quando a gente aciona o registro de água quente. Então, o aparelho nada mais é que um pressurizador junto de um termostato. Então, como ele funciona, né? O termostato ele vai identificar quando a água, a temperatura dessa água estiver caindo, né, quando ela estiver ficando fria, o termostato vai acionar o pressurizador e ele vai ligar esse fluxo de água novamente. Então, do pressurizador desse aparelho de recirculação, a água vai de novo para o aquecedor de passagem, vai passar por todo esse anel de novo, deixando toda essa água quente novamente e mantendo esse anel com água quente para as colunas de distribuição. Então,
Eu vou fazer aqui o lançamento do anel de recirculação também. Vou alterar o barrilete e lançar o aparelho de recirculação para a gente ter uma aula mais completa aí, né? Então, voltando aqui para o lançamento, aqui da mesma forma que a gente lançou o aparelho aqui a gente pode apagar aqui para ficar mais limpo, né, a visualização. A gente pode lançar também aqui no mesmo alinhamento. Vou puxar essa linha guia. Lançamento. Aqui a gente tem também no aquecedor de passagem, tá? Registrado aqui no nosso cadastro de peças. Aqui ele tinha ficado a 80 mais ou menos, né? O aquecedor de passagem. E se a gente colocar aqui essa mesma peça, uma peça semelhante, né, do aquecedor de passagem, a gente tem também aqui ativado o aquecedor, o Rinnai recirculação aqui, né, que é a peça que a gente tem cadastrado, o bombo de recirculação. Então é um aparelhinho menor. Por capricho meu também eu gosto de deixar ele aqui alinhado, né, aqui no meio. E vamos deixar um pouquinho mais pertinho aqui. E o primeiro passo, o que eu acho mais fácil, é a gente fazer essa adequação do barrilete, né? Criar esse anel de recirculação. Então, a água quente sai aqui, né? E segue nesse caminho. Então, vamos seguir ali para cima, fazendo esse retorno. Ele não pode vir para cá, porque senão ele não configuraria como um anel, né? Então, eu vou ter que adequar esse lançamento. Já vou apagar aqui para não ter confusão. E alterar essa peça aqui para o joelho em vez do T. Então, ele vem para cá. Aqui ele está bem longe, né? Então, teria toda essa tubulação que continuaria com água fria. Então, eu vou alterar esse ponto aqui também. Posso colocar aqui. Aqui a gente tem um espaço técnico para condensadores, né? Então, é bom a gente não passar a tubulação aqui. Então, eu vou desviar. Colocar ele aqui e vou passar bem pertinho aqui da coluna, né? Então, eu venho aqui para ele passar e eu vou ligar bem pertinho aqui do meu anel. Venho por aqui. Aqui eu tenho que desviar da clarabóia, né? Então, eu posso vir por aqui e utilizar esse trecho aqui que já tinha sido feito. Então, esse aqui eu vou ter que alterar o sentido. Eu conecto ele aqui, tiro a parte sobressalente e adequo o sentido da tubulação. Então, ele vem para cá. Esse aqui também precisa ser alterado da mesma forma que esse aqui. Então, o trajeto que a gente tem até agora. Isso aqui não existe mais, né? O trajeto que a gente tem até agora. A gente sai do anel de recirculação, segue para cá. A gente está criando o anel de recirculação, né? Segue para cá, vem aqui bem próximo. Aqui faltou ligar, né? Então, eu conecto aqui. Conecto aqui com essa coluna. O anel segue. Eu passo aqui próximo dessas duas. Então, eu passo aqui ele nesse trecho que a gente tem entre as clarabóias, né? Alimento uma coluna, alimento outra coluna e sigo com essa tubulação para cá. Daqui eu continuo, aqui já estava meio quase pronto ali, né? O anel de circulação. Ele vem para cá, alimenta essa coluna aqui, chega aqui, alimenta essa aqui também. E aqui a gente já vai ter que fazer de outra forma, né? Que aqui já está bem ramificado. Então, eu posso apagar esse trecho. Continuar com essa ligação aqui. E definir o meu anel seguindo desse trecho aqui, né? Que aqui já está bem perto também dessa coluna. Então, coloco aqui a continuação do meu anel. Aqui eu já chego bem próximo também dessa coluna, então eu posso continuar nesse alinhamento. Eu só preciso trocar aqui o sentido dessa tubulação, né? Porque o anel ele segue nesse sentido. Venho para cá, chego nessa. Aqui a gente consegue otimizar também, né? Porque a gente não consegue passar reto aqui, então vamos fazer de outra forma. Aqui a gente pode seguir com essa tubulação, chegando nessa coluna, essa conexão aqui
que eu fiz a união dos tubos pode ser eliminada. Seguindo aqui o anel. Continua aqui e agora ele dessa última coluna ele precisa vir até essa que fica aqui desse lado, né? Então vai ser um trajeto um pouquinho maior. O anel de recirculação, pessoal, ele é um custo a mais de tubulação lá em cima, mas existe esse conforto e essa economia de água como vantagem, né? Como pontos positivos desse sistema. Então eu vou aproveitar aqui esse alinhamento, consigo alterar aqui. Aqui não vou conseguir eliminar essa conexão. Aqui já está bem próximo da coluna, então eu posso voltar desse ponto aqui. Então, voltando ali para onde tem o meu reservatório, né? Eu consigo pegar ele aqui bem no meio, vou colocar uma linha de guia para facilitar. Então, chegando com ele aqui, não quero mudar a ordenada, né? Porque eu quero que a tubulação chegue reta. E ela vai estar aqui bem embaixo do meu aparelho de recirculação. Vou apagar aqui, apagar minhas linhas guias para não me atrapalhar posteriormente. Então, passando o geral, né, o que eu fiz, que estava aproximado, às vezes dá uma confundida. Tem aqui o meu reservatório, né, o meu abrigo da caixa d'água, o meu aquecedor de passagem. Do aquecedor de passagem, eu saio com a água quente e saio com o meu anel de recirculação, né? Então, ele vem aqui, sobe, dá essa volta, chega perto dessa coluna, dá uma volta aqui de novo, chega perto dessas duas colunas, passa por aqui, sempre uma tubulação contínua, um fluxo contínuo. Então ele passa por todas essas colunas, que são as bolinhas vermelhas aqui, né? Eu desço aqui perto dessa coluna, venho para cá perto dessa coluna, vou até lá na frente da casa, perto dessa coluna, e retorno com a tubulação aqui para a bomba de recirculação. Então eu tenho mesmo essa ideia de anel, né? Esse anel de recirculação. Voltando com a tubulação aqui, eu vou abrir novamente o detalhe isométrico para a gente terminar o lançamento de forma mais fácil. Aqui no detalhe isométrico eu já tenho essa chegada da tubulação, né? Que eu já tinha feito ali no desenho em planta, né? Então eu pego ele aqui e subo até o aquecedor. Então, para eu subir até o aquecedor, ele aqui está a 80, então eu venho até aqui, mudo a cota e coloco ele a 80. Então, ele chegou aqui até a bomba de recirculação. Chegando na bomba de recirculação, ela passa pelo termostato, né? Passa pelo pressurizador e ela sai por cima, né? Esse é dado do manual do fabricante, não tem muito erro. Então, ela sai aqui por cima. Aqui é 80, ele deve ter uns 40, vamos colocar 1,20 mais ou menos, pegando a referência do mesmo ponto. Ele vai sair aqui por cima, ele sai por cima e passa pelo lateral, né? Porque ele precisa encontrar aqui essa tubulação de entrada do aquecedor de passagem. Então ele vem aqui para a lateral, eu desço com ele até mais ou menos aqui a cota 70, que vai ser intermediária aqui 70 não, desculpa. 50 aqui abaixo do registro, né? Para a gente conseguir interromper esse fluxo. E venho com ela para fazer a conexão com a alimentação. Então, do anel, ele vai chegar, passar pela bomba de recirculação e vai alimentar aqui o aquecedor de passagem junto com a alimentação de água fria, né? Então, a água nova, digamos assim, né? Quando a gente usa com bastante, com chuveiro aberto, com um banho e tal, a água sai do reservatório, alimenta o aquecedor de passagem. Se não, se for só para manter a água ali no barrilete, no anel de recirculação, ela só passa pela recirculação mesmo. Ela passa pelo equipamento de recirculação, vem para o aquecedor, aquece de novo e segue para o anel. Então, a gente tem essa alimentação conjunta. Depois eu abro o 3D que fica mais claro. Vou dar uma otimizada nas indicações aqui para ficar melhor a visualização.
otimizado, né, tirando aquele ruído das indicações. Outro cuidado que a gente tem que ter aqui na bomba de recirculação, pessoal. Da mesma forma que o pressurizador, a gente também instala a bomba de recirculação em bypass. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo. Se a gente precisar tirar essa bomba de recirculação, a gente precisar fazer alguma manutenção, a gente consegue interromper o fluxo, interromper não, né? Fechar os registros aqui só da bomba de recirculação e ter essa rota alternativa para não interromper o fluxo. Então, esse bypass a gente pode fazer ligando aqui com uma tubulação nesse sentido. Então, a gente tem essa rota alternativa, né? E da mesma forma que o bypass do pressurizador, a gente precisa de um registro aqui antes da bomba de recirculação. Eu posso colocar aqui na mesma cota 60 para ficar padronizado, né? Então, da mesma forma aqui eu coloco o F11 para deixar ele alinhado do jeito que eu quero. Então, eu tenho aqui. E um registro depois dessa bomba de recirculação. Então, eu posso colocar ele aqui no meio. Então, aqui o fluxo que vai chegar, o fluxo de água que chega, ele entra aqui na bomba de recirculação, tem esse registro, que eu posso interromper esse fluxo, sai pela bomba de recirculação, tem esse outro registro, que é um antes e um depois, né? Para chegar aqui no aquecedor de passagem. Também a gente precisa de um registro aqui no meio, nessa rota alternativa, né? Que é o bypass. Eu só preciso alterar aqui o plano que eu estou lançando, né? Para ele ficar certinho. Então, vou mostrar no 3D para explicar melhor como é que ele funciona. Imaginem que aqui tem um aparelho de recirculação, né? Que é um aparelhinho como se fosse um aquecedor de passagem, só que menor. Então, a gente tem o sistema do bypass. Então, aqui é o início do anel de recirculação, ele roda toda a cobertura, chega aqui no anel de recirculação, eu tenho um registro antes e um registro depois do anel do aparelho de recirculação. E depois do aparelho de recirculação, ele entra aqui de novo no aquecedor. Então, para manter essa água quente no anel, ele identifica que a água está esfriando, né, que baixou a temperatura. Então, ele ativa o pressurizador, aqui é a tomada d'água, e essa água corre por aqui de novo. Então, ela entra aqui no aquecedor, gira o anel, e essa seria a recirculação aqui da água quente, que permite que o tempo de resposta, né, quando a gente abre o registro, diminua e chegue água quente mais rápido nos pontos de utilização. Como o bypass, eu tenho aqui o caminho alternativo, né, então antes dele entrar no aparelho de recirculação, eu tenho um registro que, se aberto, ele passa direto aqui pro aquecedor de passagem. Então, ele funciona também da mesma forma que o bypass do pressurizador. Também vou colocar aqui uma válvula de retenção, né, para proteger esse equipamento, que é aquele dispositivo que só permite o fluxo de água num sentido. E uma característica que a gente costuma prestar mais atenção também é que, como aqui a gente tem uma mistura d'água, né, a gente coloca toda essa derivação como tubulação de água quente também, porque como a gente tem essa mistura de água, né, a água quente vai vir aqui e recircular nessa tubulação, a gente entende que essa tubulação vai trabalhar numa temperatura maior do que esperado. Se fosse um PVC normal, ele poderia ser danificado de alguma forma, né, e ter uma vida útil bem menor, justamente porque ele não está preparado para essa água quente que vai misturar aqui. Então, só por precaução, por proteção do sistema, a gente coloca todo esse trecho aqui como água quente também, para caso retorne um pouco dessa água, misture e aumente um pouco a temperatura nesse trecho de tubulação aqui. Então, é a única particularidade aqui desse sistema que a gente gosta de pontuar e como proteção do sistema mesmo. Então, aqui no detalhe, eu vou fazer essas duas alterações que eu comentei. Primeiramente, aqui, alterar para o CPVC, né? Então, toda essa tubulação aqui, que era de PVC, que estava em azulzinho, a gente coloca em propriedades, aqui mais fácil, né? Vou mudar o conduto primeiro. O conduto, a classe, primeiro, né? A rede, a gente coloca para água quente. A classe, PPR. E a peça,
35 milímetros. Então, a tubulação foi alterada aqui e agora as conexões, né? As conexões, em vez de PVC misto, em vez de rede de água fria, a gente coloca rede de água quente e PVC misto a gente altera para o PPR. Então, cada uma das conexões aqui que estão selecionadas, a gente consegue ver cada uma aqui, né? Então, aqui vai ser um joelho, não de PVC rígido, né? Aqui a gente está na rede errada. Então, a gente vem aqui para o PPR, joelho, esse outro também no PPR joelho. Aqui a gente pode manter a conexão, né? Porque aqui é outro, já é o trecho de água fria. E o registro, que vai ser o terceiro aqui. Minto. Esse joelho aqui também vai ser o PPR. E o registro a gente também tem que mudar para o PPR, que estava como PVC, né? Então, registro de esfera aqui. A particularidade do anel de recirculação, do aparelho de recirculação, também é essa entrada no aquecedor que a gente tem que se atentar para mudar a tubulação para água quente. Por conta dessa mudança no barrilete, que a gente precisa instalar esse anel, justamente que essa adoção do aparelho de recirculação é legal a gente já ter na fase de projeto, né? Então a gente já entrega para o cliente prontinho para ele executar com o anel, não tem gasto a mais de tubulação, fica tudo previsto no orçamento da obra. Então é uma dica bem legal aí para a gente seguir. Pontuando mais uma vez aqui essas dicas que eu passei aqui hoje, né, que eu acho mais importante da gente guardar aqui desse vídeo. A primeira delas é o pressurizador, que é um item bem bacana ali para a gente já prever no projeto, para garantir uma ducha legal para o nosso cliente, já preparar o nosso sistema para umas peças hidráulicas mais sofisticadas, né, que pedem uma pressão maior já do fabricante. Então, o pressurizador aqui antes do aquecedor de passagem também, que é uma dica bem bacana, que ele permite que a gente tenha uma pressão parecida, né, na rede de água fria e água quente. Então, os registros monocomando, que são aqueles que a gente regula, a gente faz a mistura da água ali no registro mais quente ou mais fria. Então, para ele funcionar do jeito legal, a gente precisa que as redes tenham uma pressão parecida. Então, não adianta nada a gente pressurizar só a água fria ou só a água quente, né? Ela tem que estar com uma pressão parecida. Então, a gente coloca o pressurizador antes do aquecedor de passagem. O aquecedor de passagem em si, lembrar dos registros, né? E do pressurizador também, que é muito importante. O pressurizador sempre em bypass, para a gente não precisar, não fazer o nosso cliente, no caso de uma manutenção, no caso de uma falha desse pressurizador, que ele fique sem o abastecimento de água. Então, ele já prevendo o bypass em projeto, a gente tem essa rota alternativa, né? Então, no caso da gente precisar retirar esse pressurizador, a gente ainda tem o abastecimento de água, apesar de com a pressão um pouquinho mais baixa, a gente ainda tem a água nos pontos. O aquecedor de passagem também com os registros, antes e depois, para a gente conseguir fazer a manutenção desse equipamento, né, fechar ali. E o grande tchan assim, do projeto, que é o sistema de recirculação, né, que traz esse conforto a mais para o nosso cliente, que diminui esse desperdício de água, né, dessa tubulação fria que fica quando ele fica muito tempo sem utilizar, né, por exemplo, de um dia para o outro, o primeiro banho da manhã, aquele que vem uma água gelada que fica um tempão saindo até vir a água quente, né, para liberar toda essa água gelada que estava na tubulação. Então, o sistema de recirculação é bem bacana ali para sugerir para o nosso cliente, né, que a gente já prevê em projeto, já prepara todo o barrilete ali para ter esse anel de recirculação. E fica bem legal, assim, um diferencial do projeto que a gente consegue oferecer, tá a par dessas novidades do mercado. Então, era basicamente isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar acompanhando ali. E vejo vocês no próximo vídeo.